Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, como sempre, né? Hoje verdadeiramente é um dia que eu preciso rezar. Mesmo. Eu senti no dia todo uma pressão muito forte, uma energia muito forte me acessando. Enfim, é o dia que eu tenho certeza que eu tenho que rezar. Sabe aquele dia que você precisa? Sabe quando você está com uma sede muito grande, você precisa tomar uma água de qualquer jeito? É hoje. Tem dia que a gente reza porque é importante rezar todos os dias. Agora tem dia que você precisa rezar mesmo, é hoje, né? E aí, como é que vocês estão? Como é que foram aí? Como é que passaram desde o último dia do nosso encontro? Eu coloquei um defumador aqui do meu lado, também tá bem forte, assim, tá afetando até minha voz, mas agora eu não vou tirar não, vai ficar assim, nós vamos até o final, tá? Eu gosto de colocar um defumadorzinho assim pra né, colocar um aroma, uma musiquinha ao fundo, esse tipo de coisa, né? Hoje foi um dia bem cansativo no trabalho, aí cheguei aqui e falei, hoje eu tenho que rezar. E vamos lá, né? A gente está aqui para dar continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar, como vocês bem sabem. E o objetivo dessa playlist, obviamente, vibrar positivamente, né? Oferecer a nossa energia aos bons espíritos, aos bons amigos, para que eles, na medida do possível, também possam fazer uso dessa energia, né? Tem um livro, se eu não estou enganado, acho que é um livro do Ramatiz, em que alguns espíritos, quando eles vão fazer um trabalho de assistência a algumas consciências, né, desencarnadas, eles precisavam de energia anímica, né? Ou seja, energia do corpo animal. E aí esse grupo de trabalho, né, eles vão até um pasto onde tem algum gado descansando à noite, e ali então eles começam a coletar fluido animal para poder densificar, né, as energias, obviamente, e usar essa densificação, né, essa energia para fazer determinados trabalhos de acesso a certas consciências que estavam necessitadas naquele momento. Daí a importância, né, desse fluido anímico, né? E isso também, ao mesmo tempo, é claro que vocês já devem saber disso, mas não custa dizer, se você está chegando aqui agora, que o que acontece geralmente, né? Os espíritos mentores ou amparadores, quando eles vão acessar alguma consciência necessitada que precisa de amparo, eles poderiam usar a energia deles como de fato eles usam. Mas é fundamental que ele use a energia anímica também. Por quê? Porque a energia de um mentor, de um amparador, ela tem uma vibração mais alta e obviamente a frequência dela é mais alta. E aí o que acontece? Quando ele dimana, ou seja, quando ele coloca, ele exterioriza essa energia, joga essa energia nessa consciência, né? Essa energia ela não consegue modular a energia de uma consciência de baixa vibração, porque é como se essa consciência de baixa vibração, vamos dizer assim, é como se tivesse uns furos na aura, sabe? Ela é muito mais densa, então, por ser mais densa, essa alta frequência não consegue afetar diretamente essa massa, vamos dizer assim, energética. Daí a importância do médium, daí a importância do fluido anímico, né? Então, geralmente, quando vai acontecer um amparo, seja na esfera espiritual, ou seja dentro de uma casa espírita, por exemplo, o que acontece? Os espíritos, eles projetam a energia, né? Os bons espíritos projetam a energia nos humanos,
E os humanos, vamos dizer assim, endossam essa energia, ou seja, né, deixa ela um pouco mais densa, porque quando a gente oferece a nossa energia, a gente oferece essa energia mais densa. E esse influxo energético, né, de alta vibração com a nossa massa energética mais densa, ela consegue aí sim ter um efeito mais pungente, vamos dizer assim, naquelas consciências mais necessitadas, né? Então, se a gente imaginar uma escalada de energia, a gente teria uma consciência em sofrimento, vamos dizer assim, necessitada de amparo, numa vibração mais baixa, portanto totalmente densa. Aí a gente teria o nosso fluido anímico, né, do médium ou do amparador em projeção astral, ali, o desdobramento, como vocês queiram, né, de energia de talor de médio, vamos chamar assim. E aí nós teríamos então aí a projeção energética do espírito, da consciência de alta vibração. Então aí é somatória dessas três energias, né, dessas duas energias, ou seja, de uma energia de médio porte com uma energia de altíssimo porte, somatizadas, elas poderiam afetar uma consciência de energia mais densa, né? Então é por isso que é muito importante que a gente ofereça as nossas energias, que a gente faça em fluxos de vontade, ou seja, que a gente tenha vontade de doar essa energia, seja em prece, porque ainda que elas não sejam usadas agora, nesse momento, os mentores, provavelmente, acredito, têm os seus métodos de guardar essa energia, né, para que ela possa ser usada adequadamente nos trabalhos. E obviamente, como eles já sabem que nós sempre fazemos a prece nos mesmos dias e horários programados, eles poderiam facilmente organizar um esquema de recolher essa energia, seja estando presencialmente ou então, no caso, encontrar um meio, né, que eles devem ter os seus meios de reservar essa energia para um uso mais tarde, em algum momento mais adequado, né? E obviamente quando a gente cede essa nossa energia, obviamente a gente recebe a energia mais sutil, ou seja, a gente, isso é uma lei da natureza, né? Naturalmente a gente, à medida que a gente doa por um lado, a gente recebe a energia do outro lado, e obviamente na maioria das vezes um pouco mais sutil do que essa que nós oferecemos. E isso é o verdadeiro sentido, o sentido da natureza, o sentido natural, vamos dizer assim, de sutilização de energia, de doação, né? Que eu acho que é o grande barato, né? É como eu sempre digo, quando a gente faz uma prece, a pessoa que mais recebe somos nós mesmos, né? Num ato de doação, quem mais recebe dividendos é quem doa, não é quem recebe, né? E o dia que as pessoas entenderem isso, elas vão... Porque veja, na medida quanto mais você doa, mais você fica sutil. Quanto mais sutil você fica mais próximo dos mentores, dos amparadores. E obviamente estando mais próximos deles, porque a gente fica um pouco mais sutil, a gente tem muito mais chance de ter um contato com eles. E obviamente isso vai ser muito melhor para nós, né? Então esse é o verdadeiro sentido da prece, assim, o sentido mínimo da prece seria esse. O que vem depois disso e além disso é maravilhoso, né? Enfim. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita e por conta disso a gente usa o Evangelho no Lar. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, por uma escolha minha, arbitrária, a gente usa também esse livro aqui, Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado, e sei lá por quanto tempo a gente continua usando ele. E esse daqui também do Sir Prembaba, que tem umas frases muito interessantes que nos ajudam muito a refletir sobre como a gente leva a nossa vida, né? Enfim. E aí a gente faz então uma respiração, que é a respiração que vocês também, que sempre estão aqui, conhecem, que é aquela de respirar em 3 fases, sendo as 2 primeiras de inspiração
e a terceira de expiração, colocando pausas entre elas. Então vamos lá? Eu vou explicar aqui para vocês como que funciona e depois a gente vai fazer isso por 8 minutos. E eu vou também marcar esses 8 minutos aqui. A partir disso a gente começa a evocação dos bons espíritos. E a partir disso a gente começa a prece, tá bom? A respiração é assim, ó. Termino de encher o pulmão. Aí eu dou uma pausa e solto lentamente.
Muito bem, gente. Giló veio causar aqui, vocês perceberam, né? Agora tá aqui do meu ladinho. Você vai fazer prece? Vai? Vai fazer? Calmou agora? Já uniu minhas costas. É só começar a fazer prece. Ele vem aqui. Bom, então vamos lá, né? A gente pode então começar a nossa evocação dos nossos bons amigos, tá certo? Deixa eu colocar o Giló aqui no chão. Vem, filho, vamos, vem. Vem aqui pra chegar. Aí. Vamos lá então. Queridos bons amigos, obrigado pela presença. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, estejam conosco a partir de agora, orientando os nossos pensamentos para que nós possamos, da melhor maneira possível, interpretar adequadamente as leituras do dia de hoje. Abençoa esse momento, permitindo-nos uma boa vibração, que nós possamos elevar os nossos pensamentos com vibrações positivas, fortalecedoras, curadoras, amparadoras, para todos aqueles a quem desejarmos a nossa prece. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A vingança. Instruções dos Espíritos, Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal de inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto, para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar.
prepara-lhe armadilhas odiosas e na ocasião propícia derrama-lhe o ódio, o veneno mortal. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos que o procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com esses costumes selvagens, parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lei. Fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. É interessante essa leitura porque eu concordo em tudo com ela, né? Geralmente as leituras, né, que a gente vê no Evangelho, algumas precisam ser adaptadas, eu acho, né? Mas essa é tão explícita que acho que assim, você não precisa, você apenas pode considerar ela. Eu acho até que esse tipo de vingança está ficando cada vez mais raro, né? E eu acho que assim, especialmente para o veículo que essa mensagem habita, que no caso é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é claro que quase desnecessário, eu acho, quase necessário estar aí, porque uma pessoa que já despertou para a espiritualidade, né, de certa maneira, ela obviamente nem passa pela cabeça dela, pelo menos na minha cabeça isso não faz sentido. Uma pessoa que já está dentro da espiritualidade, ele não precisaria, vamos dizer assim, ouvir isso aí, né? Esses escritos aqui. E aí a gente começa então a pensar sobre, tá, mas por que está aí? O que talvez possa ser das duas vias, né? Uma é uma coisa, uma particularidade do texto que obviamente tem muito do século XX ainda, né? Que que foi próximo, obviamente, né, do momento em que escreveram o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, obviamente, né, as pessoas ainda carregavam esse sentimento de vingança, e por conta disso o médium, né, influenciando, obviamente, a mensagem do Espírito, teria colocado esse texto fazendo uma alusão, né, à necessidade de se alertar sobre a vingança, que não é uma coisa legal. Isso pode ser uma coisa. Outra coisa pode ser que a espiritualidade, de certa maneira, quis transferir essa mensagem, porque provavelmente, tomara que isso seja assim, num futuro próximo, uma massa muito grande de pessoas se tornem espírita, e obviamente ela precisará estar nesse formato para que as pessoas tenham um pouco do dogma ainda, né? Já que o ser humano ele gosta de um dogma, né? O ser humano ele gosta de uma regra para ele seguir, né?
tudo que é muito livre o ser humano não gosta, parece que ele faz uma barganha com Deus de certa maneira. A religião tem que ser né, para muita gente a religião tem que ser um peso, tem que ser uma regra, tem que ser uma coisa séria, dura, entendeu? Porque senão a pessoa também não gosta. Então talvez isso seja com o intuito de no futuro as pessoas que gostam mais, são mais dogmáticas, né? Compreendam melhor esse texto. Enfim, não dá para saber. Mas eu gosto muito desse texto porque ele é bem explícito, assim, não tem segunda via de interpretação, né? E isso é muito interessante. Tá bom? Hoje, nessa prece que a gente vai puxar agora, eu quero puxar porque está acontecendo uma coisa com uma pessoa aqui de certa maneira próxima. E, né, essa pessoa é uma pessoa conhecida minha, e essa pessoa ela está passando por um momento de tristeza muito grande, eu sei disso. E aí eu gostaria de propor para vocês que nós fizéssemos uma egrégora para que todos nós pensássemos em alguém que está triste, próximos a nós, para que a gente possa fazer uma vibração de reenergização, vamos dizer assim, né, de fortalecimento moral, espiritual, né, para que essas pessoas possam ter uma segunda via, não entrem nessa vibe ruim da depressão, né, porque momentos tristes todos nós temos. Hoje também, né, que é mais um motivo, né, faleceu o Jorge Bergoglio, né, que estava ocupando o cargo de Papa da Igreja Católica. Por conta disso também temos muitas pessoas tristes no dia de hoje, né, e com razão, porque eu acho que eu admirava muitas das atitudes desse Papa, gostava muito desse Papa, né, eu acho que ele foi um representante autêntico assim da boa religião católica, né, e realmente ele preparou um terreno, eu acho, né, que estava há muito tempo, né, ávido por ser cuidado, né, então ele inaugurou novas frentes muito importantes para a religião católica, para o fortalecimento da religião católica. E enfim, é um cara muito legal. Eu gostava muito desse Papa aí, uma pena, né? Mas Deus obviamente sabe o que está fazendo, né? Ele já cumpriu a etapa dele aí, e que obviamente ele seja recebido pelos bons amigos espirituais, obviamente a família espiritual dele, né? O grupo Karma dele, obviamente seja bem recebido, bem amparado, e que a família também fique bem, né? Afinal de contas a família ainda está aqui na Terra, né? Parece que o Papa aí tem mais uma irmã viva, né? Parece que os outros irmãos dele já faleceram, então ele tem mais uma irmã viva, eu acho, não tenho certeza, mas enfim, né? Então vamos fazer a nossa prece aqui, a nossa egrégora pelas pessoas tristes. Se você conhece alguém que está triste, reze por essa pessoa. Eu obviamente tenho o meu alvo, né, mental, e se você não tiver ninguém, né, ore pelo Brasil, ore pelo mundo, pelas pessoas que gostavam do Papa e que estão tristes nesse momento, tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, conduz os nossos pensamentos a uma egrégora maravilhosa de ânimo, boa vibração e paz, para que essas vibrações possam fortalecer os nossos irmãos mais necessitados, que eles sejam amparados, tenham o coração aquecido, tenham também um apoio, que pode vir por uma
um apoio de uma mão nas costas, né? Palma das mãos nas costas espirituais, para que essas consciências possam se elevar. Se elas estiverem inacessíveis, que elas possam ser convidadas durante o sono do corpo físico e recebam orientações e instruções a fim de que possam elevar o seu bom humor, a sua autoestima, o seu amor próprio. Oh, queridos bons amigos, quem de nós aqui não enfrentamos grandes dificuldades durante a encarnação? Que Jesus tenha misericórdia de nós, orientando sempre os nossos bons pensamentos e a nossa boa vibração, e que nós sempre continuemos sendo uma ferramenta na mão dos bons amigos. Abençoe-nos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Os frutos silvestres alimentam os pássaros e enfeitam a natureza. O homem prende os pássaros e corta as árvores, esquecendo-se de que precisa deles para viver. Interessante essa leitura, porque obviamente a gente pensa em várias vertentes, né? Mas aqui o que fica claro é o seguinte, né? Que o que é natural, o que é de Deus, vamos dizer assim, né? É que exista um equilíbrio, né? Um fluxo natural da vida. Que aqui no caso ele usa o exemplo dos frutos silvestres alimentando os pássaros, né? E obviamente isso é um movimento da natureza. Mas o homem, com a sua capacidade, ele vai lá e interfere nesse fluxo, né? Se esquecendo, obviamente, que agindo de forma antinatural, ele atenta contra si mesmo, contra a sua própria saúde, contra a sua própria existência, né? Então, obviamente, ele está falando aqui de uma questão de a gente tentar ser o mais, vamos dizer assim, inofensivo possível, né? Para a gente tentar ser, na medida do possível, ter paz de espírito, né? Porque uma pessoa em paz de espírito, ela não quer guerra com ninguém, né? Ela não quer confusão, ela não quer conflito, ela não quer discussão, ela não quer nada, né? Então é importante que a gente peça aos bons espíritos também que nos permitam a paz de espírito. E para a gente, obviamente, ter uma paz de espírito, a gente precisa se perguntar o tempo inteiro o que está acontecendo com a gente, como é que nós estamos vivendo a nossa vida, o que nós queremos para o nosso futuro, se tem alguma coisa que nos incomoda, o que nós estamos fazendo para resolver esse problema, né?
Por exemplo, eu no meu dia a dia, no meu trabalho, eu encontro um monte de gente que só atura o tempo inteiro. E a pessoa, você vai ver, a pessoa está cheia de doença, cheia de problema, porque ela assim, ela criou vários sistemas, né, para dar estrutura nesse castelo de carta que ela criou. Então ela fica doente, ela fica depressiva, ela fica porque ela precisa da manutenção no sistema que ela também não quer largar, entende? Então você vê que é uma troca, né? Uma coisa. A pessoa paga um preço para manter certa coisa, né? Então é uma troca, é um equilíbrio, né? Então ela às vezes não quer perder uma coisa, mas ela perde a saúde, quer dizer, ela vai perder do mesmo jeito, né? Isso de certa maneira é antinatural, né? Natural seria o quê? Um exemplo maravilhoso é uma planta trepadeira, né? A planta trepadeira é assim. Você coloca ela lá, planta num vasinho, ela começa a ter sol, energia e água, ela vai subindo, ela vai subindo. Se tiver uma parede, ela desvia. Se tiver um negócio, mas ela continua dentro do processo dela de evolução. Mas ela vai desviando dos obstáculos, né? Ela vai escolhendo a melhor maneira dela crescer, dela se desenvolver, né? E obviamente, né, ela sempre flexível, sempre com os brotos tenros, né, ela sempre se desvencilhando das dificuldades, né, e não contemporizando, e não segurando o rojão, né, não, né, muita gente às vezes paga um preço muito alto para, né, continuar numa determinada situação ou da manutenção numa determinada coisa e obviamente isso também não é natural, né? Isso não é natural e obviamente isso é ruim para a evolução dela mesma, é ruim para o desenvolvimento do entorno dela, né? Das pessoas que convivem com essa pessoa não vai estar bem, né? E aí, para a gente ter o mínimo de autonomia sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos, a gente precisa se perguntar o tempo inteiro se a vida que nós estamos vivendo está boa para nós. Que às vezes a vida não está boa para nós e a gente também simplesmente esquece de perguntar, né? Esquece de se perguntar: será que o que eu estou fazendo está certo? Né? Será que isso está me fazendo bem? O que eu precisaria fazer para que a minha vida mudasse para ficar do jeito que eu gostaria que ela ficasse? Isso é uma pergunta autônoma, né? Uma pergunta que a gente faz para a gente ganhar autonomia, para a gente ganhar clareza de consciencial, né? Sobre o que nós somos e o que nós queremos para a nossa vida. Quando a gente consegue obter algumas respostas, a gente começa a gostar da nossa companhia, né? Porque é como se fosse uma parceria entre você consciente aqui se perguntando para você, né, para o outro você, o que esse outro você gosta. Então, ao mesmo tempo que o teu consciente pergunta para o subconsciente responde nessa amizade, vamos dizer assim, nesse relacionamento positivo. Existe uma parceria, que aí de repente você está tranquilo, numa boa, e o subconsciente está feliz, está satisfeito. E aí obviamente ele vai te satisfazer, né? Um exemplo é, você consegue ficar sozinho, totalmente sozinho? Tem gente que não consegue, né? Então isso pode ser um indicativo de paz, né, de você conseguir medir um pouco dessa sua paz, né? Se você não está em paz, na maioria das vezes, você também não consegue ficar sozinho. Você precisa de alguém por perto, precisa. Então é um negócio da gente pensar, né? Da gente refletir sobre o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo a nossa vida. Isso é muito importante, né? Vamos fazer uma prece agora por nós mesmos, pedindo, obviamente, que cada um tenha a sua demanda, né?
pedindo as bênçãos para a nossa vida, para a vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos filhos, para quem tem filho, né? Enfim, é uma prece por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, tá bom? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, abençoa-nos a todos nós. Enche nossos corações de esperança e de paz, de amor ao próximo. Coloca as nossas mãos na labuta em prol da melhoria da vida do outro. Ajuda-nos a compreender adequadamente, levando boas palavras, bons gestos, e que nós continuemos, na medida do possível, fortalecidos pelas coisas positivas e belas, para que possamos, enfim, espalhar por todos os lugares gestos, as palavras de Jesus e tudo aquilo que for bom e positivo para a vida daqueles que caminham conosco nessa encarnação. Sendo assim, pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que guiem essas nossas energias enquanto professamos a prece dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Valor real. Estamos destruindo o planeta porque não sabemos lidar com a forma de energia que é o dinheiro. Ele é um instrumento de troca que deve estar sempre a serviço do espírito. Damos ao dinheiro um grande valor emocional e acreditamos que ele trará a felicidade que tanto buscamos. Mas essa visão distorcida tem gerado grande sofrimento para a humanidade. E é isso, né? Especialmente porque isso também, né? A gente criou um jeito de viver que está diretamente relacionada ao ter coisas, né? Ter coisas. E aí a gente praticamente vive a ilusão de comprar coisas, porque você tem que ter, e não é nem por ter. Então, por exemplo, se eu tenho lá, por exemplo, se eu quero comprar uma pilha como essa daqui, porque eu acho que essa pilha é a coisa mais linda do mundo, não sei o que, não é nem pela pilha, é pelo comprar. Aí eu compro, pego o negócio na mão, legal, deu 5 minutos de brisa ali, né, de dopamina e pronto. Passa uma tarde, um outro dia, eu já quero comprar outra coisa. E aí a gente vai tendo coisas, muitas coisas acumuladas em casa, e a gente esquece de saber, de perguntar para nós mesmos se a nossa despensa emocional está cheia, né? Se a gente tem minimamente o necessário para sobreviver. Isso obviamente não está na tela do celular, isso obviamente não está no objeto que chega da Shopee ou do Mercado Livre, ou seja lá de onde for, né? Isso está dentro, quer dizer, não está dentro de nós, está fora de nós, mas a gente pode colocar para dentro. E quando que a gente coloca? Quando a gente dá a resposta a esse
sentimento interno de carência. O nosso interior, o nosso interno, né? E aí eu vou usar a alma, que tem uma definição de alma que é a seguinte, que eu gosto muito, né? A diferença entre alma e espírito é que quando você tem a sua consciência vinculada ao seu corpo físico, você tem a sua alma, sua consciência e o seu corpo físico formam sua alma. E o espírito é o que guia essa consciência. Então são coisas assim, é uma definição que eu acho muito interessante, né? E aí a que está dentro da nossa alma, né? Que está lá dentro do nosso consciente e do nosso corpo, obviamente engloba o subconsciente, tudo isso, né? Que faz essa parte física, porque essa consciente e o corpo físico habitam a mesma dimensão, né? Por isso que eu gosto dessa definição. E aí a nossa alma, ela grita por algumas coisas e nem sempre a gente consegue dar ouvidos. A gente, na verdade, é educado para muitas das vezes sufocar essa alma, né? Não dar ouvidos para ela. E aí, obviamente, isso vai esvaziando, né? Vai esvaziando. Às vezes a tua vida está uma loucura, você está cheio de problema, é legal, porque aí você está envolvido com a vida, tentando se desvencilhar dos problemas, das atrocidades da vida, e obviamente você não tem nem tempo de olhar do lado. Para outras pessoas que já têm uma certa abastança econômica, às vezes fica mais difícil, porque você não tem aquela tribulação maluca, né? E aí às vezes você precisa criar uma tribulação na sua vida. Então, por exemplo, eu conheço gente que fala assim: nossa, estou muito ocupado hoje, mas muito mesmo, nossa, tem muita coisa para fazer. Você vai ver, é levar o cachorro para passear, sei lá, pintar a unha, sei lá, sabe, coisas que são dispensáveis, né? São necessárias, mas são dispensáveis. Ao passo que às vezes você pega uma pessoa e fala assim: não, o que você tem que fazer? Não, tem que trabalhar hoje, porque senão amanhã eu não como. É outra necessidade, um pouco mais profunda, entendeu? E aí o problema é que quando a gente não dá sentido para a nossa existência, né, nosso interior vai ficando vazio. E que na medida que ele vai ficando vazio, obviamente, a nossa alma começa a gritar, né? E a frase, obviamente, esse texto aqui do Ciro Prembaba fala justamente disso, né, dessa questão de que a gente precisa, a gente está dando um valor assim muito grande ao dinheiro, assim, ao ponto de que a gente não está entendendo qual que é o sentido do dinheiro, né? E aí, obviamente, a gente está destruindo o planeta por causa de dinheiro. Por exemplo, eu vou dar um último exemplo aqui que é só para vocês refletirem, né? Porque a gente já está também atingindo quase uma hora de prece, mas eu estava vendo um negócio que não tem nada a ver e tem tudo a ver. E o planeta, ele não está conseguindo mais, ele está perdendo a corrida, por exemplo, sabe, a areia de construção. Nos últimos anos tem um uso de tanta construção de estrada, de prédio, de casa, de tudo, que em muitos lugares já está havendo déficit de areias. O planeta não está conseguindo repor mais a quantidade, então eles estão tendo que procurar fontes novas de areias em todos os lugares. Por quê? Porque a gente está usando muito mais do que precisa, entendeu? Isso é só um exemplo. Então, assim, a gente está dando um valor, né? Eu tô dando esse exemplo da areia, que é um exemplo neutro, né?
Eu achei bom dar esse exemplo até, mas assim, tem um monte de coisa que tá indo nessa vibe, sabe? A gente tá perdendo o controle. A gente tá perdendo o controle. Muitas coisas a gente tá consumindo muito além do que deveria, muito, muito. E para nós isso faz sentido, né? Só que será que isso nos preenche? Será que está enchendo o nosso cofrinho interior, vamos chamar assim? Né? Então é um negócio para a gente refletir, tá certo? Né? Como que nós estamos levando a nossa vida? Isso é uma coisa importante para refletir. O Giló tá, eu tô olhando ali pro lado, porque o Giló tá doido para derrubar uma coisa ali muito importante. Ele fica possuído. Mas enfim, gente, vamos refletir. E se você chegou até aqui, né, fica o convite aí para as 3 da manhã, né? A gente acordar às 3 da manhã e ficar pensando, nossa, será que eu estou levando a vida que eu gostaria? Né? Espero que vocês tenham gostado e espero que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Ar. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, ótima semana e a gente se vê em breve. Tá bom? Até lá.